Gia tem gravado o seu nome na história da cultura pop e da moda, e nessa segunda parte da nossa breve e rápida caminhada pela história dela, nós vamos falar sobre o fim da sua carreira e da sua vida. Mas antes de seguirmos, eu peço, por favor, que vocês entreguem o que te deixa a Nana feliz, que é o quê? Deixar o like, se inscrever no canal, comentar e compartilhar com quem vocês acreditam que vá gostar do conteúdo desse canal. Na parte 1 desse vídeo, que eu vou deixar aqui nos cards, nós paramos na parte em que a Gia entendia que existia um problema acontecendo com ela. Mas como ainda não estava afetando seu trabalho nem os seus relacionamentos, ninguém tinha entendido, além dela, que existia algum problema acontecendo ali. Na verdade, a primeira vez que a Gia usou a heroína foi depois da morte Wilhelmina, e quando ela sentiu que tinha um problema, ela entrou em um tratamento, ela fez um tratamento direto com um médico, mas esse tratamento não funcionou. Gia deixava a cidade de Nova York, ia para Filadélfia ou para Atlantic City, ficava limpa, voltava para Nova York para continuar trabalhando, e em Nova York, trabalhando, voltava a usar. Robert Giller, famoso médico da cidade de Nova York, de todas as estrelas, foi médico da Gia e passou uma dieta à base de vitamina B12. Ao mesmo tempo, o dentista da Gia passava Percodan, um analgésico que tinha como base a cafeína e que foi já substituído, ele não é mais utilizado. Alguns desconfiam do real motivo dessa prescrição. Só que inevitavelmente, no mundo da moda, as fofocas elas voam e a Gia começou a perder alguns contratos publicitários por conta desses boatos. Nesse período, ela foi da agência Ford para a agência Legends. Nessas duas, ela não ficou muito tempo. Ela finalmente procura a Elite, que eu não lembro se eu citei no vídeo anterior, mas compareceu ao enterro da Wilhelmina. O John Casablancas compareceu ao evento da Wilhelmina. E na saída do enterro, eles já estavam abordando as modelos, dizendo: olha, Wilhelmina morreu. Não se sabe qual é o futuro da agência, por que vocês não vêm pra Elite? Então, na Elite, a Gia se encontra com Monique, que era a CEO naquele momento, e a Monique fala sobre esse encontro que ela sabia de todo o histórico da Gia, porque as modelos não paravam de falar sobre isso, mas a Gia ainda era um nome muito forte, então ela resolveu confiar no poder de persuasão. Ela chegou a pedir pra Gia levantar as mangas da blusa comprida que ela estava usando na reunião, mas a Gia se negou a mostrar os braços. Mesmo assim, a Monique resolveu assinar um contrato com ela. Nesse período, a Gia começou a entrar em um relacionamento bem sério com Elissa Golden, uma estudante da Filadélfia, que infelizmente também estava envolvida com drogas. Outro problema desse relacionamento também eram que as duas brigavam muito, e a Gia chegou a Elissa. Só que ao contrário da Gia, a Elissa ela passou por um período em que ela viu que ela não queria mais usar drogas e ela ficou limpa, arranjou um emprego como manicure e queria seguir adiante. Ela entendeu em algum momento do relacionamento que a Gia não ia abandonar as drogas. Ela disse que a Gia sempre fazia tudo o que ela queria, só que isso era algo que ela não conseguia fazer. Para piorar, a Gia perde mais um amigo, o fotógrafo Chris Wong-Hai, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Eu vou passar aqui algumas fotos da Gia com ele, fotografada por ele. O Chris acidente automobilístico e nesse período a Gia piora. O Chris no início do mês, no final do mês, a Gia é presa depois de ser perseguida por quase 1 hora pela polícia, e ela só para porque um outro carro de polícia bate no carro dela. Ela é presa por dirigir um pouco alterada e por alta velocidade. Inclusive, o John Duffy, que era advogado da Gia, ele conta que ela não compareceu à audiência porque ela fugiu para um trabalho no Egito e, enfim, foi mandado que ela voltasse imediatamente. Ela começou a vender pertences pessoais para poder comprar mais drogas, já que os trabalhos tinham diminuído. Além disso, a Gia também começou a ter alguns problemas físicos. A mão dela, a mão esquerda, tinha um buraco literalmente aberto de tanto que ela se
pela mão e ela precisou passar de uma cirurgia depois que muitas pessoas começaram a notar o buraco, começou a infeccionar, enfim. Mesmo com todos esses problemas, os trabalhos eram escassos, porém importantes. Ela continuava sendo capa da Cosmopolitan, continuava trabalhando com os melhores fotógrafos, melhores maquiadores, cabeleireiros. Nessa época, inclusive, ela fez uma propaganda para o shampoo, a marca de shampoo Silkins. Também nessa época, a Gia grava aquele famoso, pelo menos entre os fãs da Gia, aquele famoso especial da ABC 2020, em que ela diz que está livre das drogas, porém ela era nitidamente, não tão nitidamente, eu acho que a galera meio que exagera, mas os amigos dela, o pessoal que tava ali, conta que era visível que ela tava sob o efeito de algo. Então, pelo menos nos bastidores, eles devem ter notado alguma coisa. Inclusive, aquele especial era uma tentativa da Elite de fazer a Gia aparecer com outros olhos pro mundo, porque aquele programa foi passado em rede nacional. Só que, infelizmente, pela edição e pelas perguntas que fizeram pra Gia, como fizeram as perguntas pra Gia, ficou meio óbvio que ela não tinha parado com as drogas e enfim, podia manchar mais ainda a reputação dela. Então, tanto a Gia quanto a Monique Pilardi, a presidente da Elite na época, tentaram várias vezes ligar pra ABC, pro canal de TV ABC, pra cancelar o especial, pelo menos tirar a parte da Gia, mas enfim, não conseguiram. Já no finalzinho do contrato ali com a Elite, quando o comportamento da Gia começou a piorar, ela só conseguia trabalhos pra Europa, especificamente pra varejista Otto Versan, só que ela conta no diário dela que era horrível, as modelos não tratavam ela bem, não tinha mais aquela recepção de Gia, super estrela. A Gia tenta um novo tratamento na Filadélfia, que incluía terapia em grupo, metadona, mas esse tratamento também, apesar dela ter feito o máximo que ela pôde, 6 meses ou mais, se eu não me engano, não funcionou também. Por último, antes dela sumir da clínica, que ela ia só pra pegar a medicação todo dia, eles tentaram reunir ela com um outro astro que também seguia ali aquele tratamento. O baterista da banda The Hooters, David, ele fazia parte do elenco ali da galera que fazia o tratamento. Eles queriam tentar uma abordagem nova, fazer sessões de terapia entre o David e a Gia, mas esse encontro nunca aconteceu, porque, enfim, como eu falei, a Gia sumiu. Quando a Gia volta para Nova York para fazer alguns trabalhos, ela precisa voltar para Filadélfia, porque agora o irmão dela mais novo, Michael, que inclusive descobri que não é o mais velho, é o mais novo, o mais velho é o Joey. Michael, mais novo, está com problemas também com e foi preso. É a Gia quem volta para Filadélfia e tira o Michael da prisão. Na abstinência, a Gia começou a tremer demais, isso também dizem que era efeito do metadona, e então alguns trabalhos ela não conseguia terminar, ela ficava muito frustrada. No último trabalho para Elite, a Gia nem consegue chegar até o país, que ela ia ler para Alemanha, porque ela foi pega no aeroporto com drogas. Mandam a Gia de volta pro país, né? Ela não sai do aeroporto da Alemanha, ela volta pra Nova York. E quando a Elite, a Monique, pergunta pra Gia o que aconteceu, a Gia disse que eles acharam que ela tava gorda. Então a Elite usa uma regra que vinha do sindicato pra poder justificar a demissão da Gia. Eles dizem que eles pegam uma regra do sindicato que dizia que nenhuma agência poderia trabalhar com modelos usuárias de drogas. Então, a Gia é demitida. Com o tempo, a Gia vai ficando incomodada com a moda seguindo sem ela. Alguns amigos dizem que era comum a Gia ficar brava com campanhas como a da Calvin Klein, em que na época que usaram modelos femininas para usar cueca e num estilo mais tomboy, a Gia ficava muito brava, apontava para essas fotos, abria a revista, mostrava para as pessoas dizendo: olha, eu deveria estar aqui, eles estão roubando meu estilo. E eu peço desculpas pela mudança de luz, mas enfim, eu não consegui continuar gravando no mesmo horário. Precisei vir à noite gravar e infelizmente não há luz suficiente no meu quarto, então eu tô usando o ring light. E bora continuar. Como uma última tentativa desesperada de ficar sóbria, a Gia se interna no Eagleville. Esse centro de reabilitação, ele era considerado bem drástico. Inclusive, o advogado da Gia, o John, ele disse que ele esteve nesse centro de reabilitação internado quando era jovem para tratar
e que ele jamais indicou esse local para nenhum cliente dele. Ele tentou convencer a Gia a não ir, mas não teve jeito. Ela estava empenhada em ficar em um lugar fechado. No Eagleville, a Gia já se registrou como indigente, assim ela não precisaria pagar pelo tratamento completo, e deixou o que restou da época como modelo guardada com a Elissa, sua namorada, que eram só $2.500. Outra pessoa do núcleo de pessoas que ela se importava, Bárbara, tia da Gia, que foi a babá da Gia quando ela era pequena, em um acidente de carro. Apenas 2 semanas depois que a Gia entrou no programa, ela sai para poder comparecer ao enterro e poder ficar ali com a família. O problema é que ela sumiu depois de 10 dias. Ninguém sabia onde a Gia estava. Só que dessa vez, a mãe da Gia e a outra tia dela, Nancy, elas foram atrás da Gia, elas foram até Atlantic City e levaram a Gia de volta para Eagleville. Um dos problemas que a Gia enfrentou dentro de Eagleville foi a forma como os médicos tratavam a sua homossexualidade. A Gia sentia que os médicos consideravam que ela na verdade ainda não tinha certeza dessa homossexualidade, que isso era algo mais voltado para rebeldia. Um funcionário desse lugar de Eagleville deu também entrevista para o biógrafo da Gia e ele confirmou que de fato existiam 2 padrões levados em consideração em Eagleville. O primeiro era a homossexualidade saudável e o outro era homossexualidade não saudável. E o da Gia, o caso da Gia, era considerado homossexualidade não saudável. Diagnosticada com depressão profunda e descontente com essa e outras questões relacionadas ao internamento de Eagleville, a Gia pede para finalizar o tratamento fora da internação e eles concedem, só que ela vai morar num apartamento, num prédio, para pessoas que estão se reabilitando. E nessa época, durante a recuperação, a Gia vai trabalhar como vendedora em uma loja de moda jeans e também tenta se relacionar com homens. Ela começa a namorar Sacha Brodlin, um fotógrafo de moda. Os colegas de trabalho da Gia falam que ela parecia bastante o estereótipo de uma pessoa que foi completamente destruída pelas mas que ela era tão divertida, tão simpática e tão bonita que a presença dela não causava nenhum pavor aos clientes ou a eles. Depois de algum tempo, a Gia voltou a morar com a mãe dela, mesmo os médicos falando que não era o ideal. Ela pediu demissão do emprego na loja e voltou a fazer contato com todas as pessoas que ela sabia que poderiam ajudar ela a voltar para o mundo da moda. Nessa época, ela também voltou a estudar fotografia. No dia 25 de novembro de 1985, a Gia acorda com um ouvido bem inflamado. A mãe da Gia conta que a pele dela também estava bem ruim e ela não se sentia bem. Foi quando a Gia começou a desconfiar que tinha algo errado com ela e ela começou a colecionar vários artigos que falavam sobre a AIDS e também começou a assistir o noticiário. Ela de novo sumiu, trabalhou por alguns dias como caixa de supermercado na cidade, pegou tudo que tinha, vendeu e com esse dinheiro ela comprou tudo e se hospedou, fez check-in num hotel e ela usou tudo, absolutamente todas as coisas que ela tinha comprado. Só que ela não teve uma overdose. Aí a Gia já tinha certeza do tinha, porém ela ainda não tinha ido ao médico. Só que na mesma semana em que ela tenta cometer suicídio, ela vai parar no hospital internada com pneumonia e também uma anemia bem forte. Nesses exames é que ela é diagnosticada com AIDS. Ela terminou o relacionamento com a Elissa, apesar de a Elissa não querer terminar, e ela falou pro amigo Robbie que ela queria gravar alguns vídeos educativos sobre as drogas e o mundo da moda, etc, para jovens. Ela queria que ele conseguisse de alguma forma transformar aquilo no material para ajudar os jovens a não acabarem como ela. No dia 18 de outubro de 1986, a Gia é internada no hospital de novo por conta de uma séria desidratação. Só que um pouco antes disso, a Gia já tinha conversado com a mãe dela e elas já tinham combinado de como seriam os preparativos, o que aconteceria a partir do momento que a Gia... Então, a Gia pede para não ficar ligada em aparelhos, então se tivesse que fazer algum esforço adicional usando tecnologia, ela não queria. Ela queria sentar em um local que pegasse a luz do sol e ela não queria aberto se ela não estivesse parecendo aquela Gia modelo de capa de revista. Se não tivesse 100%,
fechado. Nessa última internação, a Gia, já bem debilitada, ela acaba recebendo tubo para respirar, então ela fica basicamente poucos dias acordada, o resto ela passa sedada. Os amigos da Gia reclamam que eles foram proibidos de ir ao hospital. No dia 18 de novembro de 1986, às 10 da manhã, a Gia e começa então um disse-me-disse. Quase ninguém comparece da Gia. Os amigos da Filadélfia dizem que eles não foram porque eles ficaram bravos com a mãe da Gia por não terem deixado eles irem visitar a Gia no hospital. E os amigos de Nova York alguns dizem que eles não se consideravam próximos da Gia, e outra parte diz que não recebeu os recados a tempo, só depois. E essa história da Gia é triste, mas ela faz parte da história da moda, achei importante trazer. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixem nos comentários. Se vocês acham que faltou alguma informação importante, podem deixar também nos comentários que eu respondo. E vejo vocês na próxima segunda-feira. Um beijo e até a próxima. Me sigam nas redes sociais. Tchau!